Meu padrasto, que me criou desde os 7 anos, foi diagnosticado com câncer. A filha biológica dele, minha meia-irmã, que nunca apareceu, chegou no hospital e disse: "Agora eu cuido do meu pai. Você pode ir embora. Você não é nada dele." A primeira vez que chamei o Marcos de pai foi aos 8 anos, numa noite de febre alta. Minha mãe trabalhava até tarde e ele ficou comigo a noite inteira, trocando compressas, me acordando de hora em hora para ver se a temperatura baixava. Lembro do cheiro do café que ele fazia para se manter acordado, do rangido da cadeira de balanço enquanto ele vigiava meu sono. No meio da madrugada, delirando, murmurei: "Pai, tô com sede." No dia seguinte, quando acordei melhor, ele estava sentado na poltrona, com a mesma roupa, e disse: "Filha, ouvi você me chamar de pai ontem. Tudo bem se a gente continuar assim?" Eu não respondi com palavras. Apenas levantei e abracei ele com toda a força que meus braços de criança tinham. Minha mãe conheceu o Marcos quando eu tinha 7 anos. Meu pai biológico sumiu no mapa quando eu era bebê, então a figura paterna era um conceito abstrato, meio triste. O Marcos chegou devagar, sem forçar. Ensinou-me a andar de bicicleta, ajudava com a lição, levava para pescar nos fins de semana. Quando eu completei 10 anos, ele já era simplesmente pai. Não houve um momento oficial, simplesmente aconteceu. Ele nunca me tratou como enteada. Era pai em todos os sentidos. Aos 15, soube que ele tinha uma filha de um casamento anterior, a Thalita. Ela morava em outro estado com a mãe e aparecia uma vez a cada 2 ou 3 anos, no Natal ou aniversário dele. Passava algumas horas, ganhava presente, tirava foto e sumia. Eu via o olhar do Marcos quando ela ia embora, uma mistura de esperança frustrada e aceitação. Ele nunca falou mal dela, mas eu sentia a falta. Ela sempre deixou claro que eu era um extra. Nas raras vezes em que nos encontramos, tratava-me com indiferença educada. Num almoço de Natal, ela virou para ele: "Pai, por que você não vai passar um tempo lá em casa? Conhecer meu namorado?" Ele respondeu: "Claro, filha." Ela insistiu: "Sozinho, né? Porque senão não cabe todo mundo." Eu estava na mesa. Meu coração de 16 anos doeu. Ele desconversou, mas vi vergonha no olhar dele. Foi aí que percebi: pra Thalita, eu era uma intrusa. Alguém que ocupava um lugar que na cabeça dela era só dela. Não importava que eu estivesse ali todos os dias, que visse o Marcos acordar e dormir, que soubesse o cheiro do café que ele gostava. Eu não tinha o sobrenome dele, não tinha o sangue. Mas tinha as coisas que importavam. As brigas de adolescência, os conselhos sobre primeiro amor, a mão dele no meu ombro quando passei no vestibular, a promessa silenciosa de que ele estaria ali. Até que numa terça-feira à noite minha mãe ligou com a voz embargada: "Filha, o Marcos tá com câncer. É no pulmão." Naquela hora, o chão sumiu. Os primeiros meses foram uma rotina pesada de hospitais, exames, quimioterapia. Eu tirava folga do trabalho, levava o Marcos para as consultas, segurava sua mão durante os procedimentos. Minha mãe segurava a barra em casa, fazia as comidas que ele conseguia engolir. Formamos um time. E no começo, Thalita não apareceu. Mandei mensagem para ela no dia do diagnóstico: "Oi, Thalita. O Marcos foi diagnosticado com câncer de pulmão. Acho que você precisa saber. Qualquer coisa, estou por aqui." Ela respondeu 2 dias depois: "Nossa, que notícia ruim. Depois me mantenha informada." E só: "Mantenha informada." Como se eu fosse a secretária. Mas tudo bem, pensei. Cada um lida com a dor do seu jeito. O Marcos foi perdendo peso, perdendo força, mas nunca a doçura. Depois de uma sessão de quimio que o deixou acabado, ele segurou minha mão: "Filha, desculpa o trabalho." Quase chorei. "Pai, isso aqui é amor, não trabalho." Ele sorriu fraco e apertou minha mão de volta. Nas raras ligações de Thalita, eu passava o telefone. As conversas eram curtas. Ela perguntava como ele estava. Ele dizia bem. Ela falava da vida dela, do trabalho novo, do namorado, das viagens. Nunca ofereceu ajuda, nunca disse vou aí. E eu via no rosto dele, depois que desligava, a mesma esperança frustrada dos natais da infância. Até que a doença avançou. O médico nos chamou. O tratamento paliativo é a melhor opção. Vamos focar no conforto dele. Foi um soco. Minha mãe desabou no corredor. Eu segurei ela, segurei o choro. Na mesma noite, mandei mensagem pra Thalita: "As coisas pioraram muito. É hora de você vir." Ela respondeu: "Tô vendo um voo. Chego no sábado." Era quarta-feira. Pensei: ela vem. Pelo menos isso. Passei os dias seguintes preparando o terreno, dizendo ao Marcos que a filha ia chegar. Ele abriu um sorriso, um dos últimos genuínos. "Que bom, filha." Na sexta à noite, eu estava no hospital, sentada ao lado da cama dele, já quase dormindo na poltrona. Ele respirava com dificuldade, sedado. Foi quando ouvi passos no corredor. Passos rápidos, decididos. A porta abriu, e lá estava ela. Thalita olhou para mim, pro pai na cama, e fez uma cara que nunca vou esquecer. Não era tristeza, nem dor. Era posse misturada com incômodo. Ela não disse oi, como ele está? Nem obrigada por cuidar. Não disse nada. Apenas colocou o corpo na frente da porta do quarto, bloqueando minha visão, e disse as palavras que ecoam até hoje:
Pode ir embora. Agora eu cuido do meu pai. Você não é nada dela. Não tem sangue. Não tem direito. Obrigada por ter cuidado até agora, mas sua parte acabou. Naquela hora, o ar simplesmente sumiu do mundo. Fiquei olhando para ela, tentando processar o que ouvira. Minha cabeça parecia um liquidificador. Você não é nada dele. Como assim? Eu era a filha que acordou de madrugada para dar remédio, que faltou ao trabalho para levá-lo ao médico, que segurou a mão dele na quimioterapia, que limpou, que alimentou, que deu banho. Eu era a filha que ele escolheu todos os dias durante 18 anos. E ali estava ela, a filha do DNA, que aparecia uma vez a cada 2 anos, que mal perguntava como ele estava, chegando como dona da história. Tentei falar, mas a voz saiu fraca. Thalita, pelo amor de Deus, ele tá sedado. Isso não é hora, ela me interrompeu com a mesma frieza. É hora sim, é hora de você entender seu lugar. Você não é filha, é a filha da mulher com quem ele casou. Ponto. Agora sai, antes que eu chame a segurança. Olhei para Marcos. Ele estava lá, imóvel, alheio a tudo. Naquele rosto pálido, naquelas mãos finas que tanto me seguraram, vi minha vida inteira passar. Ele me ensinando a andar de bike, me aplaudindo na formatura, dizendo: filha, tô orgulhoso de você. Será que nada daquilo valia? Será que o amor construído era tão frágil que podia ser apagado com 2 frases? Não tive forças para discutir. Levantei, peguei minha mochila e, antes de sair, disse: eu vou, mas não por você. Vou porque ele não merece ver isso. Ele vai acordar amanhã e vai perguntar por mim. O que você vai dizer? Ela não respondeu. Fechou a porta atrás de mim. Sentei no chão do corredor por um tempo que não sei precisar. Enfermeiras passavam com olhares de pena. Uma delas, a morena que sempre me dava café de madrugada, sentou ao meu lado. Tudo bem, moça? Balancei a cabeça. Ela disse: a filha chegou, né? Balancei que sim. Ela suspirou. Fica de olho. A gente vê cada coisa. Naquela noite, fui para casa andando. Andei 40 minutos no escuro, sem ver o caminho. Minha mãe estava acordada, esperando. Quando me viu, já sabia que algo estava errado. Contei tudo. Ela me abraçou e choramos juntos. Depois me olhou nos olhos. Filha, o que você vai fazer? Pensei em desistir. Mas lembrei do rosto de Marcos, do sorriso fraco quando eu dizia te amo, pai. Lembrei que ele nunca me tratou como enteada. Me tratou como filha. E se ele me tratou como filha? E se ele me tratou como filha? Quem era ela para dizer o contrário? Naquela noite, não dormi. Abri o notebook e pesquisei. Direitos de filho socioafetivo. Paternidade socioafetiva, reconhecimento legal. Descobri que o Brasil reconhece a paternidade socioafetiva. Descobri que o amor, documentado, tem valor legal. Eu podia ser reconhecida como filha. No dia seguinte, mandei mensagem para um advogado. Preciso de orientação urgente sobre reconhecimento de paternidade socioafetiva. Meu pai está no hospital, terminal, e a filha biológica quer me excluir. A resposta veio rápida. Me manda seu telefone. Conversamos ainda hoje. O advogado, Dr. César, marcou o encontro num café perto do hospital no mesmo dia. Expliquei a situação, mostrei fotos, mensagens, minha vida inteira resumida em minutos. Ele ouviu atento e disse: você tem grandes chances, mas precisa de provas. Muitas provas. Fotos, documentos, testemunhas de que ele te tratava como filha, e a sociedade os via como pai e filha. Saí dali com uma missão e uma certeza. Não contaria a ninguém, nem a minha mãe. Se Thalita descobrisse, poderia transferir Marcos de hospital, criar obstáculos. Precisava agir nas sombras, como ela agira na porta do quarto. Nos dias seguintes, montei um dossiê. Digitalizei álbuns inteiros de fotos. Peguei boletins escolares onde ele assinava como responsável. Imprimi mensagens de texto dos últimos 18 anos em que ele me chamava de filha e eu o chamava de pai. Capturei prints de redes sociais com ele me marcando no Dia dos Pais. Meu orgulho. Coletei depoimentos por escrito de vizinhos que nos viram crescer juntos, de tios e primos que testemunharam a relação. Enquanto isso, Marcos piorava. Eu ia ao hospital todos os dias, mas em horários alternados para evitar confronto. Thalita montara guarda no quarto, mas as enfermeiras, que me conheciam há meses, me deixavam entrar por outra porta. Avisavam quando ela saía para comer. Eu via meu pai aos poucos, em silêncio, segurando sua mão quando ninguém via, sussurrando: tô aqui, pai. Não importa o que digam, estou aqui. Um dia, ela me flagrou. Chegou mais cedo e me encontrou ao lado da cama. Seu rosto se contorceu de raiva. O que você está fazendo aqui? Já não disse para sumir? Respondi calma. Não estou falando com você. Estou falando com ele. Enquanto ele estiver aqui, eu estarei também. Ela avançou, mas uma enfermeira entrou e pediu para ela se acalmar. Aqui é um hospital, senhora. Respeite os outros pacientes. Ela bufou e saiu, mas vi em seu olhar que aquilo não ficaria assim. Foi quando o Dr. César me ligou. Consegui uma liminar. Com base nas provas, o juiz reconheceu a paternidade socioafetiva em caráter provisório. Você agora é legalmente filha dele para todos os efeitos. Decisões médicas, visitas, tudo.
pode apresentar no hospital. No dia seguinte, cheguei com o papel na mão. Thalita estava na porta do quarto, como sempre. Quando me viu, abriu a boca para começar o discurso. Estendi o documento. Ela pegou, leu, e sua expressão mudou. Primeiro incredulidade, depois raiva, depois ódio profundo. Isso é um absurdo. É um golpe. Meu pai não autorizou nada disso, respondi. A justiça reconheceu o que ele construiu durante 18 anos. Você pode ficar com o DNA. Eu fico com o amor que ele me deu. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Entrei no quarto, sentei ao lado da cama e segurei a mão de Marcos sem medo. Nas 2 semanas seguintes, Thalita mudou de estratégia. Percebendo que não podia me excluir legalmente, partiu para a comoção pública. Começou a postar nas redes sociais fotos antigas com o Marcos, com legendas dramáticas. Cuidando do meu herói. Força, pai, estou aqui contigo. Nada como o amor de sangue. Marcava amigos, parentes, criando uma narrativa de filha dedicada. Eu via aquilo e sentia nojo e tristeza. Nojo pela hipocrisia. Tristeza porque sabia que Marcos, se pudesse ver, ficaria feliz. Ele sempre quis que ela se importasse. Mas aquilo não era amor, era performance. Um dia, uma prima distante me mandou mensagem. Sofia, vi os posts da Thalita. Que bom que ela está aí ajudando. E você como está? Respondi. Estou aqui também. Todo dia, só não posto. Ela respondeu com entendi que não entendia nada. Foi aí que decidi agir. Não por vingança, mas por justiça. Queria que as pessoas soubessem a verdade, para que a memória de Marcos não fosse sequestrada por uma mentira. Conversei com o Dr. César e com alguns parentes próximos. Mostrei o dossiê. Mostrei as mensagens que Thalita NAO mandou durante os meses de tratamento, as fotos que ela NAO apareceu, o abandono disfarçado de visita anual. Uma tia, irmã de Marcos, chorou ao ver as provas. Meu Deus, eu achava que ela tinha mudado. Disse. Ela está fazendo a parte dela agora, tia. Mas só agora. Enquanto era luta, eu estava sozinha com ele. Essa tia foi conversar com outros familiares. Aos poucos, a verdade vazou. Não por postagem minha, mas por conversas em grupos de família, telefonemas. As pessoas compararam datas. As postagens de Thalita versus os relatos de quem estava no hospital. Perceberam a farsa. Parentes que antes comentavam, que bom que a filha chegou, passaram a mandar indiretas. Que legal que você está aí agora. Pena que não deu para vir antes, né? Ela tentou se explicar. Disse que a vida não permitia. Mas as desculpas soavam ocas. No hospital, a equipe médica já sabia de tudo. As enfermeiras me tratavam como filha e tratavam Thalita com frieza reservada a parentes oportunistas. Um médico, numa reunião sobre cuidados paliativos, olhou para ela e disse: A senhora chegou agora, talvez não saiba de todo o histórico. A filha acompanha desde o início. Vou ouvir a opinião dela primeiro. Ela ficou roxa, mas nada podia fazer. Até que, numa madrugada, o telefone tocou. Era o hospital. Seu pai está piorando. É melhor vir. Cheguei em 20 minutos. Thalita já estava lá, sentada no corredor, com os olhos vermelhos, de choro ou raiva, nunca se sabe. Ela me olhou e disse, pela primeira vez com voz quebrada. Ele não acordou mais. Entrei no quarto. Marcos estava lá, tranquilo, como se dormisse. Sentei ao lado, segurei sua mão fria e chorei como não chorava desde criança. Thalita ficou no corredor, sozinha. Não entrou. Não o viu partir. Nos dias seguintes, organizamos o velório. Foi quando a verdade veio à tona de vez. A capela do cemitério estava sendo preparada. Cheguei cedo, ajudei a arrumar as flores, escolhi uma foto de Marcos sorrindo. Minha mãe estava destruída, mas firme ao meu lado. Thalita chegou com um grupo de amigos que eu nunca vira na vida. Gente que não conhecia Marcos, mas vinha apoiar ela. Vestida de preto, óculos escuros, um ar de viúva de si mesma. Tentou se colocar na linha de frente, recebendo as pessoas como se fosse a dona do luto. Mas os parentes começaram a chegar e me abraçavam primeiro. Força, menina. Ele te amava muito. Você foi uma filha e tanto. Ele falava de você com orgulho. Um a um, os abraços vinham para mim. Thalita ficava ao lado, estendendo a mão e recebendo cumprimentos frios, quando recebia. No meio do velório, a tia que eu havia procurado pediu a palavra para uma homenagem. Começou a contar a história de Marcos. Como ele conheceu minha mãe, como me adotou no coração, como me criou. Falou dos fins de semana de pesca, das broncas na adolescência, do orgulho na minha formatura, dos últimos meses em que eu não largara a mão dele. Depois, virou para Thalita e disse: E você, sobrinha, que bom que veio agora. Que bom que deu tempo de se despedir. Mas a gente sabe que não foi sempre assim, e tá tudo bem. O que importa é que ele descansou. O silêncio no velório foi ensurdecedor. Thalita ficou pálida. Abriu a boca para falar, mas os amigos dela já olhavam pro chão, constrangidos. Ela tentou se explicar, mas ninguém queria ouvir. Levantou-se, foi até o caixão, ficou 1 minuto em silêncio e saiu da capela. Não voltou mais. No enterro ela não foi. Os amigos dela também não.
Ficamos eu, minha mãe, os parentes de verdade, os amigos de verdade de Marcos, e as enfermeiras do hospital, que fizeram questão de vir. A morena do café me abraçou. A gente vê tanta coisa aqui, mas o que você fez por ele, isso a gente não esquece. Quando o caixão desceu, segurei uma rosa e pensei: pai, você se foi, mas me deixou o maior presente, a certeza de que fui amada de verdade. Isso ninguém tira. 2 meses depois do enterro, Dr. César me ligou. Precisamos conversar. Thalita entrou com uma ação de inventário. Ela quer sua exclusão da herança. Não era sobre dinheiro, nunca foi. Era sobre princípio. Era sobre ela, mais uma vez, tentar me apagar da história do pai. Fomos ao tribunal. No dia da audiência, Thalita estava lá, acompanhada de um advogado caro, com ar de superioridade. Me viu e nem cumprimentou. O juiz chamou a mediação. Ela foi direta. Meu cliente aceita pagar 10% do valor total, a título de ajuda de custo pelos cuidados prestados, mas sem reconhecimento de paternidade. Isso é inegociável. O advogado dela reforçou: não há vínculo biológico. A paternidade socioafetiva não foi formalizada em vida. É contestável. Dr. César pediu a palavra. Meritíssimo. Gostaria de apresentar as provas novamente. Mas antes, uma pergunta à autora. O juiz consentiu. Dr. César virou para Thalita. Dona Thalita, quantas vezes a senhora visitou seu pai nos últimos 5 anos? Ela hesitou. Isso não é relevante. É sim, porque minha cliente tem 18 anos de fotos, mensagens e testemunhas. A senhora tem o quê? O DNA. O DNA que nunca pagou uma conta, nunca segurou a mão, nunca disse eu te amo na hora do medo. O juiz interveio, mas Dr. César continuou. Os fatos são que o falecido Marcos constituiu uma família com minha cliente. Os fatos são que minha cliente o chamava de pai e era chamada de filha. Na hora da doença, foi minha cliente quem esteve presente. A autora só apareceu quando a morte era certa. E agora quer apagar a história. Thalita explodiu. Você não tem esse direito. Você não é filha. É uma estranha que meu pai teve a infelicidade de criar. Foi aí que eu falei. Minha voz saiu calma, mas firme. Infelicidade. Ele me chamava de filha todos os dias. Ele me colocou na cama quando eu estava doente. Ele me ensinou a ser mulher. Se isso é infelicidade, então eu quero saber o que é felicidade para você. Porque pelo que vi, felicidade era receber presente no Natal e sumir no resto do ano. Ela me encarou com ódio, mas não respondeu. O juiz pediu um recesso e voltou com a decisão. Paternidade socioafetiva reconhecida integralmente, com todos os direitos legais, incluindo herança. Ela perdeu. No corredor do fórum, ela veio até mim, com os olhos injetados. Você pode ter o dinheiro, mas o sangue é meu. Isso ninguém tira. Respondi. Pois é. E você pode ter o sangue, mas o amor que ele sentia era meu. E isso, nem a justiça tira. Fica com o DNA, Thalita. Eu fico com as memórias. Ela virou as costas e saiu. Fiquei ali, no corredor, sentindo um peso que finalmente saíra das minhas costas. Hoje, 1 ano depois, olho para minha vida e vejo o quanto mudei. Não por causa da herança, que foi dividida e me ajudou a dar entrada no meu apartamento, mas pela certeza que ficou. A certeza de que família não se define por DNA. Família se define por presença, por escolha, por amor vivido no dia a dia. Marcos me ensinou isso. E Thalita, sem querer, me ensinou o oposto, que o sangue sozinho não vale nada. Minha mãe ainda mora no mesmo apartamento. Às vezes vou almoçar lá e sinto falta do cheiro do café de Marcos, do jeito que ele reclamava da novela, do abraço apertado na despedida. A saudade não passa, mas não dói mais do que o amor que ficou. Thalita. Sei que processou, perdeu e sumiu. Dizem que se mudou de estado, que tenta recomeçar. Talvez um dia ela entenda que o que perdeu não foi a herança, mas a chance de ter conhecido o pai que eu tive a sorte de chamar de meu. Hoje, quando alguém me pergunta sobre minha família, não explico, não justifico. Digo apenas: meu pai se chamava Marcos e morreu há 1 ano. Se perguntam se era biológico, respondo: ele era meu pai. Ponto. O resto é detalhe. A última coisa que fiz foi pendurar uma foto nossa na sala. Uma foto de quando eu tinha 10 anos, ele me ensinando a andar de bike. Eu caída no chão, ele rindo, me ajudando a levantar. Toda vez que olho para ela, lembro que amor de verdade não cai. E quando cai, tem sempre uma mão para levantar. A mão dele me levantou a vida inteira. E eu só espero ter conseguido levantá-lo um pouco também, nos últimos meses. Às vezes, as pessoas perguntam se sinto raiva de Thalita. A verdade é que não. Sinto pena. Pena de quem passou a vida inteira achando que sangue define amor, e descobriu tarde demais que amor é escolha. E eu fui escolhida. Isso, ninguém apaga. O tempo passou. 3 anos depois da morte de Marcos, a vida tomou novos rumos. Meu apartamento, que comprei com parte da herança, tornou-se um lar de verdade. Cada canto tem uma história. O sofá onde eu sentava com ele para ver futebol, a estante com os livros que ele me deu, a cozinha onde aprendi a fazer o macarrão que ele gostava. Quando amigos vêm visitar, conto as histórias. Esse quadro foi meu pai que deu.
Essa caneca era do meu pai. Meu pai adorava esse disco. Para mim, ele continua vivo. Minha mãe continua forte. Aos 60 anos, voltou a estudar, fez um curso de artesanato e agora vende peças numa feirinha aos sábados. Diz que é para ocupar a mente, mas eu sei que é para manter vivo o espírito criativo que Marcos sempre admirava nela. Nos fins de semana vou lá, tomamos café juntos e às vezes falamos dele, às vezes não. O silêncio também é uma forma de conversa. Profissionalmente, segui na enfermagem, mas com um novo olhar. O que vivi com Marcos me ensinou a ser mais humana com os pacientes e suas famílias. Quando vejo alguém sozinho no corredor de um hospital, me aproximo, pergunto se precisa de algo. Quando vejo uma família em luto, ofereço um ombro. É como se ele tivesse me deixado essa missão: cuidar. Carla, a enfermeira morena, se tornou uma grande amiga. Às vezes a gente se encontra para um café e lembra dos dias no hospital. Ela diz: "Você foi a filha que todo paciente gostaria de ter." Eu agradeço, mas sei que só fiz o que ele merecia. Num desses encontros, ela me contou que Thalita havia procurado o hospital, meses depois, querendo saber detalhes dos últimos dias de Marcos. A equipe orientada não forneceu muitas informações. Carla disse: "Ela parecia diferente." "Mais calma. Perguntou por você." Fiquei surpresa, mas não procurei saber mais. A vida segue. A dor virou saudade, a saudade virou memória, a memória virou força. No quarto aniversário da morte de Marcos, fiz algo diferente. Em vez de ir ao cemitério, organizei uma pequena reunião em casa. Convidei minha mãe, o tio Carlos, Dona Jurema, Carla e alguns amigos próximos. Coloquei fotos dele pela sala, preparei as comidas que ele gostava, coloquei a música que ele adorava, velhos sucessos dos anos 80. Foi estranho no começo, celebrar em vez de lamentar. Mas, aos poucos, a tristeza deu lugar às lembranças boas. Tio Carlos contou histórias da infância dos dois, pescarias no rio, brigas de irmão. Dona Jurema lembrou das vezes em que Marcos aparecia na casa dela, pedindo açúcar emprestado, e acabava ficando horas conversando. Carla falou dos dias no hospital, da paciência dele, do humor mesmo na dor. Minha mãe, no fim da noite, segurou minha mão e disse: "Ele tá aqui, filha. Em cada risada, em cada história. A gente não perde quem ama. A gente só muda a forma de amar." Foi a primeira vez que vi ela sorrir de verdade ao falar dele, sem lágrimas nos olhos. Naquele momento, entendi que o luto não tem um fim. Ele se transforma. Vira saudade doce em vez de dor amarga. Vira gratidão pelo que foi vivido. Vira força para seguir em frente. Na semana seguinte, recebi uma carta. Isso mesmo, carta física com selo e tudo. O envelope tinha meu nome e endereço escritos à mão, numa caligrafia caprichada. Quando abri, vi que era de Thalita. Ela escreveu 3 páginas. Começava pedindo desculpas, não pelas atitudes no hospital, mas por toda uma vida de ausência. Contou sobre a infância dela, sobre como a mãe a afastou de Marcos, sobre como cresceu ouvindo que ele tinha abandonado, as duas, o que não era verdade, sobre como o ressentimento a cegou por anos. Sobre como, quando ele aparecia nas visitas, ela o tratava com frieza, porque tinha medo de se apegar e sofrer de novo. "Eu construí um muro tão alto que esqueci de deixar uma porta", escreveu. "E, quando percebi que queria entrar, o muro já era alto demais para escalar." Falou dos meses da doença. Recebia suas mensagens e sentia um aperto no peito. Sabia que devia ir, mas o orgulho não deixava. Deixei passar. Deixei passar até ser tarde demais. Sobre mim, ela escreveu: "Invejei você por anos. Invejei porque ele te amava de um jeito que eu queria ser amada. Em vez de tentar construir algo, tentei destruir o que vocês tinham. Fui mesquinha, fui cruel. E hoje vejo que a única coisa que consegui destruir fui eu mesma." No final, um pedido: "Não peço seu perdão. Peço só que, se um dia você pensar em mim, lembre que nem todo vilão nasce vilão. Alguns são feitos assim pelas circunstâncias. Cuide da sua mãe. E se puder, coloque uma flor no túmulo dele por mim. Uma só. Não preciso de mais." Li a carta 3 vezes. Chorei nas 2 primeiras. Na terceira, senti algo que não esperava, uma ponta de compaixão. Não o suficiente para querer reatar qualquer coisa, mas o bastante para entender que a vida é mais complexa do que mocinhos e vilões. Na semana seguinte, fui ao túmulo de Marcos. Levei flores brancas, como sempre. Mas dessa vez, levei também uma rosa vermelha. Coloquei ao lado das outras e disse baixinho: "Pai, essa é da Thalita. Ela não esqueceu de você. Só se perdeu no caminho." O vento soprou. E, por um instante, jurei que senti um sorriso no ar. Na volta para casa, passei em frente ao hospital. Parei por um momento, olhei para a fachada e lembrei de cada detalhe. O corredor, o quarto, a cadeira ao lado da cama. Lembrei da noite em que ele partiu. Respirei fundo e segui em frente. A vida continua. Alguns meses depois, tive uma ideia.
Comecei a escrever num diário online, despretensiosamente, sobre minha história. Queria registrar cada lembrança para não esquecer. No começo, era só para mim. Mas um dia, um amigo leu e disse: "Você devia publicar isso. Pode ajudar outras pessoas." Criei um perfil anônimo e comecei a postar trechos. A primeira postagem foi um desabafo sobre a noite em que Thalita me expulsou do hospital. Não esperava nada além de alguns comentários de apoio. Mas no dia seguinte, quando acordei, as notificações não paravam de chegar. Centenas, depois milhares de pessoas tinham lido, comentado, compartilhado. Me fez chorar. Minha história é parecida. Que mulher de caráter você é. Sangue não define família. As mensagens vinham de todo lugar. Mães, pais, filhos, pessoas que tinham perdido alguém, pessoas que estavam lutando por reconhecimento, pessoas que tinham sido excluídas. Eu lia cada uma com o coração apertado. Não estava sozinha. Resolvi continuar. Escrevi sobre a infância, sobre as pescarias, sobre a primeira vez que o chamei de pai. Escrevi sobre os meses no hospital, sobre a madrugada em que ele segurou minha mão e pediu desculpas pelo trabalho. Escrevi sobre a batalha judicial. Cada texto era uma catarse. Um dia, um grande portal de notícias republicou um dos meus textos. Aí foi loucura. Minha história chegou a milhões de pessoas. Repórteres queriam entrevistas, programas de TV queriam meu rosto, editoras queriam um livro. Recusei quase tudo. Não queria fama. Queria apenas que a história de Marcos fosse lembrada. Mas uma coisa mudou. Comecei a receber mensagens de pessoas em situações parecidas. Gente que estava sendo excluída por não ter sangue. Gente que lutava por reconhecimento. Gente que precisava de orientação. Respondi a cada uma com cuidado, muitas vezes indicando advogados, compartilhando o que aprendi na batalha judicial. Foi aí que percebi, a dor tinha virado propósito. O que aconteceu comigo podia ajudar outros. E, de certa forma, era como se Marcos continuasse vivo através dessas histórias. Numa dessas mensagens, alguém me perguntou: "Você sente raiva da Thalita?" Parei para pensar. Senti raiva por muito tempo, sim. Raiva da frieza, da exclusão, da tentativa de apagar minha história. Mas hoje sinto pena. Pena de alguém que teve um pai e não soube aproveitar. Pena de quem trocou amor por orgulho. Pena de quem passou a vida inteira achando que sangue define tudo e descobriu, tarde demais, que amor é escolha. Aos poucos o perfil foi crescendo. Criei um grupo de apoio online para pessoas em situações parecidas. No começo, éramos 10, depois 50, depois 200. Gente de todo o Brasil, de todas as idades, com histórias incríveis de amor e superação. Mães que criaram filhos que não eram seus, filhos que lutam por reconhecimento, avós que criam netos, irmãos que se tornaram pais. Cada encontro online era uma catarse coletiva. Uma das histórias que mais me marcou foi a de uma senhora de 70 anos, Dona Elza. Ela criou 3 netos após a filha falecer, mas nunca foi reconhecida como mãe pela família biológica das crianças. Quando os netos cresceram, os pais biológicos reapareceram e tentaram afastá-la. Ela entrou na justiça e, com a ajuda de advogados que indicamos, conseguiu o reconhecimento da maternidade socioafetiva. No dia em que contou a vitória no grupo, todos choramos junto com ela. Tem também o caso do jovem de 19 anos, Luiz, que foi criado pela madrasta desde os 5. Quando o pai morreu, a família paterna tentou expulsá-lo de casa, dizendo que ele não tinha direito a nada. A madrasta, que também estava no grupo, pediu orientação. Hoje, os dois vivem juntos, e ele conseguiu na justiça o direito de ficar com ela. "Ela é minha mãe", disse ele no encontro. "DNA nenhum vai mudar isso." Essas histórias me lembram todos os dias por que comecei isso. Por que é tão importante dar voz a quem é silenciado. Por que amor não pode ser medido por exames de sangue. No último encontro, fizemos uma homenagem a Marcos. Colocamos uma vela virtual. Cada um compartilhou uma frase de gratidão. Eu disse: "Ele me ensinou que pai é quem cria. E que esse amor é tão verdadeiro quanto qualquer outro." O grupo se tornou minha segunda família. Pessoas que nunca vi pessoalmente, mas que compartilham a mesma luta, a mesma dor, a mesma esperança. Quando alguém novo chega, perdido e assustado, lembro de mim mesma no início da batalha. E faço questão de acolher, de orientar, de dizer: "Você não está sozinho. A gente tá junto." Às vezes, penso no que Marcos diria se visse tudo isso. Acho que ficaria orgulhoso. Não por mim, mas por todas as pessoas que estão sendo ajudadas. Porque no fim, o amor que ele me ensinou se multiplicou e alcançou muito mais gente do que eu poderia imaginar. Certa noite, sonhei com ele. Estava sentado na poltrona da sala, com a camisa xadrez, me olhando. Não falou nada, apenas sorriu. Acordei com lágrimas no rosto, mas com uma sensação estranha de paz. Era como se ele estivesse dizendo: "Vai, filha, eu tô contigo." O tempo passou. 5 anos depois da morte de Marcos, a vida tomou novos contornos. O grupo de apoio cresceu tanto que precisei de ajuda para gerenciar. Carla, a enfermeira, se ofereceu como voluntária. Tio Carlos também. Criamos uma pequena ONG, com sede num espaço alugado, e conseguimos parceria com escritórios de advocacia
que oferecem consultoria gratuita para quem precisa de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva. Já ajudamos dezenas de famílias. Cada caso é único, mas todos têm algo em comum: o amor que desafia o sangue. Pais que criam filhos de outras relações, filhos que amam pais que não são biológicos, avós que criam netos como se fossem filhos. Pessoas que, como eu, descobriram que família se constrói, não se herda. Dona Elsa se tornou uma espécie de madrinha da ONG. Ela vem toda semana, conta suas histórias, acolhe os recém-chegados. Outro dia, ela disse: "Sabe, menina, quando eu comecei achava que estava sozinha. Hoje sei que tem um mundo de gente como a gente. E é tudo por causa de você." Me emocionei. Luiz, o jovem de 19 anos, hoje faz faculdade de Direito. Diz que quer se especializar em Direito de Família para ajudar outros na mesma situação. No último encontro, ele me abraçou e disse: "Você mudou minha vida." Respondi: "Quem mudou foi meu pai. Eu só tô contando a história." Recebi, há algumas semanas, uma notícia que me deixou sem palavras. A Câmara Municipal da minha cidade aprovou um projeto de lei que institui o Dia Municipal da Paternidade Socioafetiva, a ser comemorado no aniversário de Marcos. A proposta veio de um vereador que conheceu minha história e se emocionou. Na sessão de votação, fui convidada a falar. Subi na tribuna, olhei para os vereadores, para as pessoas na plateia, minha mãe, Carla, tio Carlos, alguns amigos do grupo. Respirei fundo e falei. Eu tive a sorte de ser escolhida. Aos 7 anos, um homem que não era meu pai biológico decidiu me amar como filha. Ele me criou, me educou, esteve comigo em todos os momentos. Quando ele adoeceu, eu estive com ele até o fim. E quando ele partiu, tive que lutar na justiça para que esse amor fosse reconhecido. Hoje, esta casa pode dar um passo importante para que outras pessoas não precisem lutar tanto quanto eu. Para que o amor seja reconhecido antes que seja tarde demais. Obrigada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Minha mãe chorava na plateia. Quando desci da tribuna, fui abraçada por dezenas de pessoas. Desconhecidos que vieram me agradecer. Pais e mães de criação, filhos que lutam por reconhecimento, pessoas que viram suas histórias representadas na minha. Na saída, um senhor idoso me abordou. Criei um menino que não era meu. Hoje ele é médico, tem família, mas nunca me chamou de pai. Sempre tive medo de cobrar. Sua história me deu coragem de conversar com ele. Segurei a mão dele. Converse. Nunca é tarde. No aniversário de Marcos, no primeiro dia municipal da paternidade socioafetiva, fizemos uma celebração no salão da ONG. Velas, fotos, depoimentos. Gente que conseguiu o reconhecimento, gente que está lutando, gente que apenas acredita. No fim, li a carta que ele deixou para mim. Filha, você é minha filha de verdade. Sempre foi, sempre será. Olhei para o céu e pensei. Consegui, pai. Sua história não será esquecida. Naquele momento, senti uma paz imensa. A dor da perda ainda existia, mas agora convivia com a gratidão. Gratidão por ter tido um pai como ele. Gratidão por poder honrar seu nome. Gratidão por cada pessoa que tocamos com essa história. Hoje, 10 anos depois da morte de Marcos, olho para trás e vejo uma jornada que nunca imaginei. A menina que perdeu o pai se tornou uma mulher que carrega um legado. A dor virou propósito. O luto virou luta. A história virou lei. A ONG cresceu. Hoje temos sede própria. Uma equipe de advogados voluntários, psicólogos, assistentes sociais. Já ajudamos mais de 1.000 famílias em todo o Brasil. Pessoas que, como eu, precisavam de orientação, apoio, acolhimento. Pessoas que descobriram que amor não precisa de DNA para ser verdadeiro. Minha mãe continua firme, aos 70 anos, com seu artesanato e seu sorriso. Ela se tornou uma espécie de matriarca do grupo, sempre com uma palavra de conforto, um abraço apertado. Outro dia, ela disse: "Sabe, filha, acho que o Marcos mandou você pra mim pra gente não ficar sozinha. Mas no fim, a gente construiu uma família muito maior." Ela tem razão. A família que construímos não é de sangue, mas de escolha. Pessoas que se encontraram na dor e decidiram caminhar juntas, que sabem que o amor é a única coisa que realmente importa. Recebi, recentemente, uma carta de Thalita. Ela está morando em outro país, recomeçou a vida, fez as pazes consigo mesma. Escreveu: "Nunca vou poder consertar o que fiz. Mas queria que você soubesse que sua história me salvou. Me fez enxergar o que eu estava fazendo comigo mesma. Obrigada. E feliz dia da paternidade socioafetiva. Responde que você encontre a paz que merece." E pela primeira vez, senti que o ciclo realmente se fechou. No túmulo de Marcos, na última visita, coloquei uma placa simples: "Aqui jaz um pai de verdade. Não pelo sangue, mas pelo amor. Sua filha, para sempre." O vento soprou, e eu sorri. Porque sei que, onde quer que ele esteja, está sorrindo também. Com aquele sorriso calmo, de quem cumpriu sua missão, de quem deixou um legado, de quem vive eternamente no coração de quem amou. E eu, que fui escolhida por ele, carrego esse amor comigo,
Em cada ato, em cada palavra, em cada pessoa que ajudamos. Ele vive em mim e viverá para sempre. Obrigada, Pai, por me escolher, por me amar, por me ensinar que família é amor, e amor não tem DNA. Te amo. Para sempre.